Olá, concurseiros! Hoje falaremos sobre os principais pontos de ética para a banca Sebrasp. Peguei várias questões aqui, um simulador, um resumão do que realmente vai cair na hora dessa prova e te falar como é que ela coloca a questão certa e como é que ela coloca a questão errada, para a gente não errar nada. O que eu quero, meu objetivo, é fazer você passar nesse concurso público, tá? Pra ver, ética não é um bicho de sete cabeças. Ética, com uma, duas aulas, você já pega tudo, já pegou o jeito. Basta depois de assistir essas aulas e resolvendo várias questões. E eu tenho certeza, depois dessa aula, você vai começar a acertar muito mais questões de ética, tá? Então vamos direto para a questão número 1, que esse canal aqui eu não gosto de enrolação, e objetivo ao ponto. Raul é visto habitualmente embriagado, fora de seu horário de expediente, sendo inclusive conhecido pelas pessoas mais próximas como pé inchado. Porém, cumpre suas atividades com zelo durante o horário de trabalho. Não se atrasa e tampouco falta ao serviço. Nesse caso, a conduta de Raul não fere a ética do serviço público. Vamos lá. Servidor público, ele tem que ser ético apenas dentro do serviço? Não, porque o servidor público é o exemplo para o resto da sociedade. O servidor público é o modelo do Estado. O servidor público é aquele que representa o Estado. Então, fora e dentro do trabalho, ele tem que ter conduta ética. Porque se tiver um servidor público que é desonesto na rua, aí depois as pessoas forem ser atendidas lá no órgão público por essa pessoa, ninguém vai confiar nesse órgão público. Vai manchar a honra do Estado. Então o servidor público tem que ser ético fora e dentro. Aqui Raul, ele fica habitualmente embriagado, mas fora do seu expediente, mas ele fica embriagado. Conhecido principalmente como pé inchado. Esse Raul, eu já vi várias questões da Sebrasp e de outras bancas que falam assim, servidor público e dormia a noite inteira embriagado na rua. Mas no dia seguinte ele tomava banho cedinho e ia para o trabalho. Não, as pessoas não podem ver um servidor público dessa maneira. Se você quer ser um servidor público, você tem que ter sua moral, sua ética, tudo tem que ser limpa. Para não acontecer que nem... por exemplo, por que o serviço público hoje em dia é muito manchado? Porque tem servidor público que não atendia bem, por algum motivo, aí todo mundo taxa todos os serviços públicos como um mau atendimento. Isso não acontece? Ou então, se você tivesse uma loja, vamos pensar também. Você queria que o seu, por exemplo, tem uma loja de roupa. Você queria que um vendedor da sua loja fosse um cara desse aqui, embriagado, chamado de pé inchado. Aí quando as pessoas entrassem na sua loja e falassem, ia lá, lógico que trabalha o pé inchado. Ia pegar bem para sua loja? Não ia. Se você não quer um empregado desse jeito, uma loja que é sua, por que você vai querer um servidor público trabalhando desse jeito dentro do órgão, sendo que o órgão também é seu, o órgão é nosso. O órgão, quem paga os funcionários públicos é toda a sociedade. Então, toda vez que falar uma coisa fora e dentro, o servidor público tem que ser ético, tem que ser moral. Por isso a questão que está totalmente errada. Deu para compreender essa situação? Vamos ver aqui várias situações e problemas. A banca Sebrasp adora disso. Isso. Ela não vai pegar apenas um artigo e colar da lei. A banca Sebrasp vai tentar fazer você raciocinar se aquilo serve dentro do código de ética ou não. Tá combinado? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública. O servidor público deve evitar ações que atrasem a prestação do serviço público. Atraso. Geralmente em banco a gente vê muito isso. Atraso nas filas, atraso... É bom. No código de ética você vai ter que olhar isso aqui. O serviço público é voltado para todo mundo, para toda a comunidade, para toda a sociedade. O que for ruim para essas pessoas, para o bem comum, é contra o código de ética. O que for bom para o bem comum, você vai falar que é a favor do código de ética. Assim você vai começar a acertar mais questões. Por quê? É bom para o bem comum ficar atrasando a fila?
É chato, não é? Não é cansativo? Muito chato. Se é chato, se é cansativo, se as pessoas não gostam, é contra o código de ética. E a questão falou aqui, ó, o servidor público deve evitar ações que atrasam. Sim, por quê? Se atrasar as filas, se atrasar a prestação do serviço, é ruim para o bem comum. É ruim para as pessoas não vão gostar. Então tá certinha a questão. Vamos pensar assim, tá? Bem comum. Temos que servir ao bem comum. E se esse bem comum não estiver gostando, então quer dizer que está contra o código de ética. Se estiver gostando, você põe a favor. Simples assim. Vamos começar a acertar mais questões? Então vamos para a próxima. Servidor público federal em férias publicou mensagem em suas redes sociais sobre o comportamento de outro colega de trabalho, de forma ofensiva e antipática. Nessa situação hipotética, embora a mensagem não tenha partido do local de trabalho e tenha sido feita fora do horário de serviço, a conduta do servidor fere o Código de Ética Profissional. Outra vez, outro servidor público fez alguma coisa fora do horário de trabalho. Tá vendo como que isso cai bastante? Outra prova. Tá vendo? O comportamento dele foi aqui, mensagem, redes sociais, sobre algum colega. É ruim falar sobre o colega, né? Eu falei, se você está fazendo algo ruim para alguém, você está fazendo algo ruim para o bem comum. Isso é contra o Código de Ética. Mas você está fazendo esse algo ruim fora do horário de serviço. Mas você é servidor público. Se você for servidor público, você tem que ser um exemplo para a sociedade. E aqui você não está sendo um exemplo. Então, por isso é contra o Código de Ética, por isso a questão está certa. Viu como a gente começa a acertar mais questões? Viu como não é um bicho de sete cabeças, você precisa decorar todo o Código de Ética? Por isso, quando eu falo que dá para estudar ainda até o dia da prova, dá. Muita gente falando que não dá. Só quem está estudando 1 ano, 2 anos. Esquece esse pessoal. Por quê? Prova de concurso, você não precisa estudar 10 aulas de ética. Você precisa apenas entender o que a banca quer. Entendeu? Vai fazer questões. Tá? Se você quer vídeos gratuitos até o dia da prova, tem que estar inscrito. Se você quer me incentivar a produzir mais vídeos, tem que dar o like, tem que comentar, nem seja qualquer coisa, mas comente, porque assim eu vou saber que estão gostando, assim vai me incentivar também a produzir mais vídeos para vocês, tá? Tá legal? Vamos para a próxima questão. Servidor público que, no exercício da função pública, desviar outro servidor para atender ao seu interesse particular ou movido pelo espírito de solidariedade, for conivente com prática como esta, poderá ser submetido à comissão de ética. Vamos lá. Interesse particular é bem comum? Não, eu já falei. O servidor público trabalha para o bem comum, para toda a sociedade. Não para um particular, não para um grupinho, não para certas pessoas. Então, interesse particular não pode ser do servidor, ser de outra pessoa, não. É interesse do bem comum? É interesse para de todo mundo? Sim, se não for, não é. O serviço público é como se fosse uma grande vaquinha. Todo mundo dá o dinheirinho, que é através dos impostos, encargo, sei lá, o que for, e alguém administra esse dinheiro, mas administra para todo mundo que participou dessa vaquinha. Não para uma pessoa só. Então, quando falou que interesse particular, então não está contra o nosso Código de Ética. E falou questão mais ainda, servidor público que está desviar ou para atender esse interesse particular, movido pelo espírito da solidariedade. Oh, ele é bem solidário, aquele carinha, né? Desse é um primo, um tio dele, né? For conveniente com prática, com essa, poderá ser submetido à comissão de ética, sim. Porque está contra o Código de Ética. Tá? Pois no gabarito aqui está certo. Servidor público que se apresenta habitualmente embriagado no serviço ou até mesmo fora dele poderá ser submetido à comissão de ética, a qual aplica a pena de censura. De novo, fora do serviço. Já notou a terceira questão sobre isso? Já notou que a banca Sebrasp adora cobrar isso? Questão de 2020 e 2019 que eu estou colocando aqui no YouTube. E já sabíamos que estar embriagado fora do serviço é contra o Código de Ética. Mas a pena será censura? Muita gente erra isso aqui. Por quê? Geralmente a banca Sebrasp coloca pena de demissão, coloca advertência,
coloca, sei lá, suspensão. Mas a única pena que a comissão de ética pode dar é a censura. Se falou qualquer outra pena que não for censura, tá errada a questão, tá? A única pena que o Código de Ética pode aplicar é a censura. Tá combinado? Deu para anotar isso aqui? Lembra? Pena, Código de Ética, censura. Saiu disso, não existe pena. Então aqui tá certinho, porque servidor público fora do serviço embriagado tá contra o Código de Ética. A pena que pode ser aplicada é a censura? É. Então, certa questão. O agente público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, o que significa que ele deverá decidir somente entre o ilegal e o legal, uma vez que a função pública impede que ele deixe de cumprir os deveres impostos por lei. Tá, vamos lá. Ele vai decidir, muito cuidado com a palavrinha somente. Somente, jamais, nunca, palavras restritivas demais. Ou somente dessa maneirinha, unicamente desse jeito. Porque sempre em direito, sempre tem outras brechas, tá? Muito cuidado. Porque não vai ser somente o legal e o legal. Ele também vai ter que olhar o honesto e o desonesto. É diferente de ser desonesto e ser legal? Sim. Tá? Você ser desonesto com uma pessoa, às vezes você está até dentro da lei, mas você está sendo desonesto. Então a gente tem que olhar muito bem isso, tá? E isso eu tirei do Código de Ética, veja só. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Tá vendo? Ainda faltou jamais ali em cima, tá na lei aqui. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o legal. Ó, não terá que decidir somente o justo e o injusto. Às vezes uma coisa é legal, mas é injusta. Ele tem que decidir isso também. O conveniente e o inconveniente. Ele tem que ver se é conveniente. Às vezes uma coisa é legal, mas é inconveniente naquele momento. O oportuno e o inoportuno. Mas principalmente se a coisa é honesta ou desonesta. Tá? Principalmente você que vai ser novo servidor público. Você não está gostando da desonestidade aqui no Brasil? Comece por você. Comece dando exemplo no seu órgão. E você vendo algum outro servidor lá sendo desonesto, denuncie. Seja exemplo a partir de agora. Porque se a gente quer mudar o Brasil, mudar nosso futuro, temos que partir da gente. Tá legal? Então, não é somente legal e ilegal, não. Desonesto e honesto. Conveniente e inconveniente. Injusto, justo. Isso foram algumas coisas taxativas que colocaram aqui na lei. Mas a gente pode olhar várias outras coisas que pode incluir aqui, que quando fizeram a lei ainda eles não escreveram. Porque não escrever tudo. Tem muita coisa que a gente sabe que está errado ou não está errado. Tá legal? Questãozinha aqui então está errada, que não é somente legal e ilegal. A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade. Tradição. Vamos falar um pouquinho agora sobre moral e ética. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque você vai guardar para a Sebrasp. Ética é atemporal. Foi quando surgiu o mundo até hoje, a ética é a mesma, ela não muda, ela é imutável. Tá? Tem que lembrar isso, ela é imutável, ela é atemporal. É uma ética, é para todo mundo tudo tem a mesma ética. Porém, a moral já é diferente, a moral é temporal. Por exemplo, antigamente era moral eu ter escravo, era moral a mulher não votar, era moral, ou seja, o costume. Moral tem muito a ver com o costume de uma época. Às vezes as coisas é moral hoje, mas daqui a alguns anos não seja moral mais. Moral pode mudar de cultura. Uma cultura tem uma moral e outra cultura tem outra. Uma cultura acredita em algo que a outra não acredita. Tá? Então, moral é mutável. Moral muda com o tempo. Moral, cada cultura pode ter o seu. Já ética não, ética universal. Guardou isso, você vai acertar questões. Por quê? A tradição é um elemento que forma de forma moral de uma sociedade. Está certo, ele falou da moral.
Muito cuidado com a Sebrasp. Se ela tivesse colocado aqui, a tradição é um dos elementos que formam a ética de uma sociedade. Estaria errado. Tá? Tradição tem a ver muito com cultura. E cada local tem sua tradição. Se cada local tem sua tradição, então se é mutável, estamos falando da moral. A questãozinha aqui está certa, tá? Moral e ética cai bastante na Sebrasp e vai despencar na hora da sua prova. Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social. Valores éticos, não é ética. Quando a banca Sebrasp falar para você sobre valores éticos, ele está falando da moral. A moral são valores éticos, tá? Isso é para confundir o candidato que guardou, que quem mexe com cultura é a moral. Tá? Então, se a pessoa achar que isso aqui é ético, marcaria como certa. São independentes da cultura social. Mas a moral é dependente da cultura social. Aí nessa parte estaria certa. Qual que é o erro da questão aqui? Falou que a sua origem é a natureza. A origem da ética, da moral, é o comportamento individual, dos indivíduos, o comportamento humano. A gente não é como se falar de animais, natureza, de sei o quê, borboleta, de ET. Não está falando da moral e da ética. A gente está falando moral e ética humano, tá? Por isso, esse que é o erro. Não, a origem não é natureza. A origem é dos indivíduos, tá? Então, se falar aqui de valores éticos, não estaremos falando da ética. Estaremos falando da moral. E por isso a questãozinha aqui está errada. E por que eu estou vendo aí pessoas ainda que não se inscreveram no canal? Acabou? Não, tem mais questões. Porém, eu preciso que você se inscreva no canal para sempre estar trazendo mais vídeos. Porque se eu ver, se o pessoal não se inscrever, não estiver gostando, não estiver dando like, não estiver comentando, eu vou pular para outro concurso. Tá combinado? Eu preciso de você. E você, se gostou das aulas e precisa de mais aula, vamos contribuir com o canal também. E a sua maneira de contribuir é deixando o like. O like é de graça, gente. Quanto mais like, mais meu vídeo vai ser recomendado e mais incentivo eu terei para trazer mais vídeos para vocês, tá? Então vamos para a próxima questão. Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo. Eu falei, ética é imutável em relação ao tempo. O que é imutável? A moral. Porém, já te falei, valores éticos não é ética. Valores éticos é moral. Então, o que eu estivesse falando? A moral é imutável em relação ao tempo. Não, a moral é mutável. Se a questão tivesse colocado ética, aí estaria certa. Fala assim, a ética é imutável em relação ao tempo. Sim, a ética é. Mas valores éticos e moral é mutável. Viu? Se você guardar, ética é imutável. Todo o tempo sendo a mesma ética. Ela serve para todas as culturas, todos os países e todas as pessoas. Moral e valores éticos é mutável. O que era moral no passado pode ser imoral hoje. Cada cultura pode ter sua moral. Vai ter muito a ver com cultura, com... da região. A minha moral pode ser diferente da moral do meu vizinho aqui. Eu já estou na mesma região. Pode ser diferente. Algo talvez não seja 100% diferente, nem 100% certo. Tá, uma coisa ou outra. Isso é moral, isso é valores éticos. Tá? Não confundir valores éticos e moral, que é a mesma coisa, com ética, que é outra coisa. Tá? Então, que falou que é imutável em relação ao tempo, o que é imutável em relação ao tempo? Seria a ética, não os valores éticos. Por isso a questão está errada e essas são as questões que eu trouxe aqui para hoje sobre ética para a banca Sebrasp. E hoje eu vim trazer para vocês os assuntos que estão em todas as provas da banca Sebrasp. Aquele assunto certeiro que com certeza estará na hora da sua prova. E para que a gente possa fazer nossa breve revisão de hoje, vamos direto para a questão número 1. Você sabe, não gosto de enrolação. Eu gosto de fazer você acertar questões. Questão número 1 que eu trouxe hoje é sobre essa aqui, ó. Caiu no Banrisul de 2022. Tá vendo? Ó, questão bem recente. Primeiro, eu não peguei o texto inteiro. Eu peguei só a parte do texto que precisou para resolver a questão, tá? Porque, igual começou aí falando, ó, no último parágrafo, então coloquei só o último parágrafo em cima. A forma verbal
trouxe. Está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Olha, isso aqui você já sabe quando perguntar se concorda, é concordância, ou verbal ou nominal. Primeira coisa que eu falo que é concordância, a gente acha o verbo. O verbo que eles estão falando aí, o verbo trazer, trouxe. Você vai perguntar o que pro verbo? Quem trouxe? Quando você pergunta isso pro verbo, ele vai te dar um sujeito. Então, isso aqui é uma concordância verbal. Ele te deu um verbo, você perguntou quem trouxe, a resposta é o sujeito. Ele vai estar concordando com esse sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É só isso que tem que fazer na hora que pedir esse tipo de questão, tá vendo? Não precisa nem ler a questão toda para saber o que a questão queria. É essa maldade que você tem que ter na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Vou lá em cima caçar a palavra trouxe, sem ler o resto da questão, tá? Ó, a inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. Atração inédita que trouxe. O que trouxe algo? Atração que trouxe. Já matei. Atração inédita que trouxe algo. Tá? Não foi inovação. A inovação e a tecnologia estiveram presentes, mas ela não trouxe nada. Quem trouxe algo foi a atração inédita. Tá ligado? Veja que o verbo de inovação e tecnologia é o estiveram. Quem estiveram? Inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia é o sujeito de estiveram. O sujeito aqui de trouxe é atração inédita. Então vamos ler a pergunta. Vou voltar agora na pergunta. Ó, no último parágrafo, a forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Certinho, não é? Mas poderia ser substituído sem prejuízo da correção gramatical do texto pela forma verbal trouxeram, caso que a concordância verbal passaria a ser estabelecida com seguimento à inovação e à tecnologia. A gente já viu, a inovação e tecnologia é um sujeito, mas do verbo do estiveram. Tá? O sujeito concorda com o seu verbo, são amiguinhos. Quem tem que concordar com trouxe? Atração inédita. Atração, não é atrações, não. Se a atração está no singular, o verbo tem que estar no singular também. Então, essa questão aqui está totalmente errada. Você não pode pegar o seu verbo e concordar com o sujeito de outra pessoa. Inovações e tecnologia é o sujeito de estiveram. Não vai pegar. Cada sujeito tem seu verbo. Cada verbo tem seu sujeito. Pode ter mais de um sujeito o verbo? Pode. Mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui, cada sujeito aqui tem um verbo distinto. Viu? É isto que você vai pegar, o macete, para não ficar demorando na da prova. Você tem na faixa de 1 minuto e meio para cada questão. Aqui, ó, eu bati o olho, com menos de 1 minuto, respondi a questão. É isso que eu quero que você faça nessa prova. Porque são 120 questões. A não ser que você bater o olho e já ver a resposta. Se não for o caso, você vai fazendo as mais rápidas primeiro. Tá? A gente tem que fazer essa administração de tempo. Por quê? Se chega no final da prova, você fala assim, não deu para fazer a 120. O tempo acabou. Qual que você vai chutar? Você vai chutar aquela que você ia agarrar mais tempo. Ia ter menos para você chutar também, porque você fez todas que tem. Por exemplo, o tempo que você demoraria a fazer uma tabela verdade, talvez você responderia 3, 4 de português. Então, quando chegou no final da prova, você teria resolvido muito mais questões, mesmo que você fosse deixar em branco no final. Pelo menos a maioria estaria feita, tá? Isso aqui que eu estou tentando ajudar vocês a administrar o tempo na hora da prova. Não adianta trazer só teoria, né? Vamos para a questão número 2? Vamos lá. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada, assim como a de nomeação de pessoas e objetos. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o predicado é bastante prejudicada estivesse flexionado no plural. São bastante prejudicadas para concordar com frases. Novamente, concordância aqui de novo. Olha só, outra questão de 2022, tá? Olha só, mas não teria correção gramatical do texto, caso é bastante prejudicado. Vamos achar isso lá em cima. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada. O que é bastante prejudicada? O que é prejudicada? O verbo.
O que é prejudicada? É o que? A capacidade de construção da frase. Então, a capacidade de construção, aí que seria o nosso sujeito. Legal? Embaixo, ó. Estivesse flexionado no plural, são bastante prejudicados para concordar com frases. Não, a gente concorda aqui com a capacidade de construção. O que é prejudicada? A capacidade de construção. A frase não é prejudicada. A capacidade de criar essas frases que é prejudicada. Tem diferença. A frase aqui não foi prejudicada, que foi prejudicada é a sua capacidade de construção das frases. E a capacidade está no singular. Então, aqui, bastante tem que estar no singular e prejudicada também tem que estar no singular. Tá vendo que é o mesmo macete que eu utilizei na questão número 1. Eu estou utilizando na questão número 2. Não mudou nada. Tá legal? Vamos para mais uma questão. Tá vendo? Essa aqui está totalmente errada. Agora a questão Sebrasp de 2022 também. Tá? Vamos lá. Ó, como eu falei, esse primeiro parágrafo da pergunta, geralmente é o texto lá. Vamos dar um texto enorme e eu não vou ler o texto enorme, nem cabe na tela. Eu peguei apenas o parágrafo que pediu na questão. Olha lá. No trecho, desafios e aspirações humanas. O segundo período do terceiro parágrafo. Então eu trouxe o terceiro parágrafo inteiro. Seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. Sem ler o texto. Sem ler o texto, eu chutaria como errado. Sim, porque uma coisa humanas é diferente de coisa humana. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Vamos ler o texto. Vamos lá. Aqui então falou que desafios e aspirações humanas. Seria gramaticalmente correto substituindo o vocábulo humanas por humanos. Vamos ver. Onde está isso aqui? Viver mais tempo e com mais saúde. Trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Reduzir a distância que separam os seres humanos. O que eu estou concordando aqui, humanos? Com desafios. Desafios humanos. Tá? O que é humano aqui? Os desafios e as aspirações. Duas palavras, geralmente, se tem uma masculina no meio, você pode concordar com a masculina. Mas eu posso concordar com a que estiver mais perto do humano. Aspirações humanas. Então aqui pode ser qualquer um dos dois, tá? São alguns dos desafios humanos ou são alguns dos desafios e aspirações humanas. Se concordar com quem está mais perto, aspirações. Ótimo. Se você concordar com desafios e aspirações, você deixa humano. Ou concordar só com desafios, você vai deixar humano. Tá? O certo é, ou você concorda com os dois, e sempre no português, se tem um masculino no meio, então a palavra está concordando vai estar no masculino, ou você vai concordar com a palavra mais próxima. Cuidado com isso na prova. Se as duas palavras fossem masculinas, tem que ser humano. Se as duas fossem femininas, teria que ser humanas. Mas se tem uma masculina e uma feminina, aí você pode deixar humano. Caso a mais perto for feminina, você pode deixar humana também. Mas se fosse o contrário, se a mais perto for masculina, aí você poderia ser masculina. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Ó, questão 2022, concordância está em todas as provas da banca Sebrasp, tá? Então aqui está certinho para ser tanto humano quanto humanas. No segmento, a grande fatalidade. Antepenúltimo período. A retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a comprometeria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Por que eu não coloquei o texto dessa vez? Porque se tá com crase lá no texto, eles não iam pegar um texto na internet com a ortografia errada. Se tem um texto lá, essa crase está certa. Combinado? Não é uma pergunta perguntando, essa crase está certa? Então, não. A gente deu um texto e geralmente o Sebrasp pega um texto de um artigo de jornal ou revista ou então uma historinha em quadrinho lá e coloca lá. Certo? Então a crase está certa. Se você tirar a crase, quais são os casos que a crase possa ser tirada e não tirada e está certo? É só a crase facultativa. E quais são os casos de crase facultativa? Antes de pronome feminino no singular. Possessivo no singular. Por exemplo, minha, sua,
tua. São pronome possessivo no singular e femininos. Esse é um tipo de crase facultativa. Mas antes de grande, não tem pronome feminino singular. Não tem nome próprio aí depois do A. No Maria. Nome próprio feminino, geralmente a crase facultativa. Tem casos que pode ser. Mas aqui não é o caso. Não tem caso de crase facultativa aqui. Então a questão aqui está errada. Tá? Não, está errado. No segmento A, grande fatalidade, a retirada do sinal indicativo de crase comprometeria? Sim, comprometeria. Então a questão está certa, tá, gente? Não está errada, está certa. Vai comprometer. Então a Sebrasp não vai te perguntar na hora dessa prova quais são os casos de crase facultativa ou se essa crase é facultativa ou não. Ela vai te perguntar isso aqui, ó. Se eu tirar a crase, a frase vai continuar certa? Vai comprometer a gramática? Se ela te perguntar isso, ela está querendo saber, esse aqui é um caso de crase facultativa? Tá legal? Então, essa está certa, porque se eu tirar o crase, ou o crase do A aqui, estaria errada a questão. E lembrando, se tivesse depois do A um pronome possessivo feminino no singular, aí você pode tirar ou colocar, estaria certa a questão, tá? De novo, ó, deixei o texto em cima e vou ler a pergunta embaixo. A oração, apesar de não se configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, último parágrafo, está isolada entre vírgulas porque expressa sentido explicativo. Geralmente, quando a gente põe uma sentença entre vírgulas, ou seja, começou com uma vírgula e terminou com uma vírgula, a maioria das vezes ela vai estar explicando algo que antecede ela. Mas pode ser também para falar sobre tempo. Quando ocorreu algo. Ligado? Então, eu não posso afirmar diretamente sem ler o texto explicativo ou não. Tem que estar explicando algo, tá? E se apesar de não se configurar necessariamente como legal em todos os seus tipos. Isto é uma explicação de algo. Vamos ver no texto? Os vocábulos África e Atlântico são acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Essa aqui é uma regrinha, não precisa saber sobre sobre sinais de acentuação. Tá? O que eu vou te ensinar? Ela nunca vai te perguntar qual que é a regra, ou se é a regra da proporção, ou se essa aqui é a regra do hiato. Não esquece isso. Ela vai te perguntar sempre isso aqui, ó. Te deu alguns comentários. 2, 3, 4, já vi até 5 palavras perguntar. Todas têm a mesma regra? Aí você vai olhar. O acento está no mesmo local? Você começa a contar de trás para frente. Ó, Cafria, tá na terceira sílaba de trás para frente. Cotitlã, terceira sílaba de trás para frente. Então, provavelmente, é a mesma regra. E outra coisa, tem ditongo, ou hiato, tem aquelas OH juntinhas? Não tem nenhuma das duas. Então, estão na mesma regra. Se uma tivesse, outro não tivesse, não está na mesma regra. Se um está no acento no local diferente da outra, não está na mesma regra. É só isso. Então aqui acertamos. E duvida que isso funciona? Vamos para mais uma questão. Ó, veja, questão Sebrasp 2021 e caiu para procurador. Não é qualquer concurso. Não é qualquer concursinho de prefeitura. É para procurador. Então não adianta você falar, já deu, só escolher as questões fáceis. Tenta fazer concurso para procurador, ver se está fácil. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação. Primeira coisa, as palavras são semelhantes? Ó, tu terminou com tracinho lá, tracinho lá. E antes do tracinho, tá o acento. Tem ditongo? Não. Tem hiato? Não. Então, mesma regra. O que eu te falei? Aí, mesma regra de acentuação. Gente, eu estou trazendo aqui hoje o que cai bastante na banca Sebrasp. Você viu que caiu em 2022, né? E essa aqui já é 2021. Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Não é qualquer concurso besta, não.
Então, isso aqui parece estar fácil. Tá ligado? Tá comigo? Já deu seu like? Já curtiu? Já comentou para ajudar o canal a crescer? E outra, lembrando, não acabou as questões não. Porém, mesmo que eu sei que só tem 1000 vagas e tem 1 milhão de inscritos, então nem todo mundo aqui vai entrar. Eu queria que todo mundo entrasse, mas eu sei que a maioria que está aqui vai passar nesse concurso. Vamos para a próxima questão? Nós seguimos do período do quarto parágrafo, o trecho introduzido pela conjunção mas tem sentido aditivo, o que se configura pelo emprego do advérbio de negação no início do parágrafo. No aditivo seria o i, mais, com i, mais, ou então o é, que a gente lê aqui em Minas como i. Tá? Eu já vi muita gente falando, porque quando eu faço a raciocínio lógico, aí tem lá uma proposição e a outra. Aí eu vi, tem gente lá reclamando de outros estados que eles não lêem como i. Eles escrevem i lá no comentário, mas eu não sei como é que vocês falam. Eu não tô ouvindo sua voz. Então, não tem como eu trocar. Não sei se vocês falam e, não sei, tá? Vamos lá. O que seria então isso aqui? O mas assim, como sinônimo de porém, todavia, contudo, no entanto, não obstante. Ou seja, uma contradição. O i, você está somando duas coisas. Mais com i, M-A-I-S, aí seria, como falou aqui, 4 parágrafos, sentido aditivo. Aí seria um sentido aditivo. Mais, ou então o nosso que eu falo i aqui, seria aditivo. Aqui já não é, aqui já é um contraste, tá? Então por isso a questão aqui está errada. Isso aqui cai, gente, despenca, a questão 2022, tá? Vamos pegar mais uma questãozinha de 2022? Olha só. No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo, contudo, introduz uma ressalva. Agora sim, é o mesmo mas que a gente viu lá. Por quê? O mais, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar disso, são essas palavrinhas aí que a Banca Sebrasp agora começou com essa palavrinha ressalva. Não era ressalva que ela falava antes. Tá? Então agora você já sabe. Você vai falar mais, porém, todavia, entretanto, senão. É uma ressalva. Quando aqui é sentido aditivo, é o i, o mais. Tá? Então, sentido aditivo e sentido de ressalva. Mais uma questão. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o pronome se em pode se dar, primeiro período do segundo parágrafo, poderia ser colocado em seguida ao verbo dar, reescrevendo seu trecho da seguinte forma: pode dar-se. Vamos lá, verbo no infinitivo, quando esse se, tá? Eu vi um macete lá, eu acho que foi no que concurso. Alguém colocou um macete, esse macete não é meu. Falou que o verbo no infinitivo, ou seja, esse termina com R, viver, dar, abrir, tá vendo? I-R, A-R, E-R, ele é bi, tanto na frente como atrás. Esse macete não é meu, tá? Então tá certinha a questão. Pode ser, igual ele falou assim, pode dar-se ou pode se dar. O se pode estar tanto antes do verbo estar no infinitivo ou depois do verbo que está no infinitivo. Mas tá vendo que a gente está usando dois verbos, o pode e o dar, um verbo infinitivo logo depois. Então o se pode estar antes dele ou o se pode estar depois dele. Então essa questão aqui está completamente correta. E lembrando, revisão rápida, só aqui no Concurseiro Nômade, temos aqui revisões em shorts na comunidade. A comunidade tem questões aqui todo dia tem questões na comunidade. No Instagram estou fazendo revisão. Tem muito material gratuito aqui para vocês fazer revisão. O assunto de hoje será direito administrativo. Falarei sobre administração direta e indireta. O conselho que eu te dou: resolva primeiro, pausa o vídeo, toda vez que eu ler uma questão, resolva primeiro, para depois olhar a resposta. Porque se ficar vendo só a resposta que eu estou passando, você está fazendo um estudo passivo. Se você parar o vídeo, pensar, mesmo subindo a resposta, chutar, já é um estudo ativo. Você está ativando seu cérebro a raciocinar sobre esse assunto, tá? Combinado? Vamos para a questão número 1. Questão número 1. O Decreto-Lei número 200 de 1967 dividiu a administração pública federal
em administração direta, indireta e fundacional. Aqui vamos ter 3 tipos de administração pública. É verdade? Não. A gente tem que estudar concurso público, existe apenas 2. A administração direta, que está falando sobre os órgãos públicos, sobre ministério, sobre secretaria, por exemplo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Isso é administração direta. Ela constitui o quê? Serviços integrados à estrutura administrativa. Isso é administração direta. A indireta é quando o Estado, a União, quer descentralizar, quer arranjar uma outra pessoa para fazer uma função pública. Por exemplo, ela vai criar uma autarquia. Uma autarquia, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Anvisa, Anatel, por exemplo, Agência Nacional, fazer alguma coisa, está regulando alguma coisa pública, por exemplo, está regulando a internet, a telefonia, essas coisas, ANTARC da Marinha, por exemplo, quando está regulando uma coisa, é algo público. Porém, é algo descentralizado. Saiu da administração direta, foi para a indireta. Quais são os membros da administração direta? Para decorar, é a fase. Fundação pública, a F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. Então, toda hora que estiver falando de uma dessas 4 da fase, é a administração direta. Se falar de órgãos, ministérios, secretarias, essas coisas, aí você pode já pensar em administração direta. Então já sabemos que tem 2, a questão está errada. Não existe administração fundacional, isso não tem. Eu gosto de comentar a questão junto com a lei. É muito importante você saber a lei. Decore a lei. Não adianta você comprar um livro lá de administrativo, ou então pegar essas apostilas de cursinho, só tem o professor falando. Você tem que ler a lei. Dali é tirada a questão, tá? Olha só, essa aqui mesmo foi tirada lá do artigo 4º, olha lá. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, tá vendo? Os ministérios e os serviços administrativos. Quem faz? Um órgão, uma secretaria, o ministério, os serviços administrativos. E o que é administração direta? Aqui, ó, administração direta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotada de personalidade jurídica própria, que é autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista. O que é quando ele fala assim, personalidade jurídica própria? Cada uma delas tem seu CNPJ, que nem uma empresa mesmo. Cada uma delas tem seus próprios móveis, mobiliário, tem toda essa parte aqui. Por exemplo, cada uma delas pode se autorrepresentar quando tiver, por exemplo, algum processo judiciário. Por exemplo, elas são pessoas, como se fosse uma pessoa, tá? Então, isso quer dizer administração direta e indireta. Vimos que são 2, né? Por isso a nossa questãozinha aqui está errada. Pulando para a próxima agora, ó. Os órgãos públicos têm patrimônio próprio e compõem a administração pública indireta. Aprendemos, né? Direta e indireta. Aqui está falando que órgão público. O que a gente aprendeu na questão número 1? Órgão, ministério, secretaria são o quê? Administração direta. Esse é o erro da questão. Então vai te confundir muito isso. Ou ele vai te falar, por exemplo, vai pegar uma autarquia, vai falar que ela é direta, mas você sabe que ela é indireta. A banca vai pensar confundir essas coisas. Você tem que saber quem que é direta e quem que é indireta. Sabendo disso, já está matando metade das questões, tá? Então eu vou deixar aí na tela para vocês, ó. Administração indireta, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Outra coisa que eu posso falar sobre elas aqui. A única que é criada por lei, isso aqui é um clássico. Sebrasp, Quadrinhos, adora cobrar. Qual que é criada por lei dessas 4? Apenas autarquia. Para você ter uma autarquia, ela tem que ser criada por uma lei. Eles têm que fazer uma lei apenas para criar essa autarquia. Lei específica para criar essa autarquia. Tá? As outras são criadas por lei? Não. A sociedade de economia mista e a empresa pública são autorizadas por lei. Tá? A lei apenas autoriza alguém a criar uma empresa. Porque, por exemplo, você pega lá o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Tá? A Caixa Econômica Federal só tem dinheiro público. Se só tem dinheiro público, é uma empresa. É uma empresa pública, 100% do dinheiro é público. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista.
tá? Porque ela tem dinheiro público, mas tem ações de outras pessoas que não é, ou seja, tem dinheiro privado. Então tem misturas do dinheiro, mas a maior parte do dinheiro é público, tá? A sociedade de economia mista, a porcentagem maior tem que ser do governo, e para ser empresa pública, 100% do dinheiro é público. Mas para essa empresa poder concorrer com as outras, por exemplo, a Caixa Econômica Federal tem que concorrer com a Nesp, Bradesco, Itaú, seja o que for, não tem. Então ela tem o seu próprio CNPJ. Ela não tem os mesmos direitos que os órgãos públicos da administração direta. Por quê? Senão a concorrência seria desleal com os outros bancos. Então ela é como se fosse uma empresa, realmente uma empresa. E quando a questão que falou que tem seus patrimônio próprio, o que é patrimônio próprio? Seu prédio, seus mobiliários, isso é patrimônio dele, é patrimônio da empresa pública, não é patrimônio da União, é próprio da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, é próprio do Banco do Brasil, como Sociedade de Economia Mista, não é sempre seu próprio patrimônio. Então o único erro da questão que fala que o órgão, administração direta, órgão, administração direta, indireta, só isso que está na tela para vocês, tá? Questãozinha errada. 4. A administração pública indireta é composta de entes com personalidade jurídica de direito público. Nem todo mundo é direito público. Temos 4 pessoas aí: fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá? É direito público. Por exemplo, se a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, se ela tivesse lá personalidade jurídica de direito público, ela teria todas as garantias de personalidade de uma autarquia, por exemplo. Porém, ela teria muito mais, por exemplo, benefício do que os outros bancos públicos, os outros bancos privados. Isso não pode acontecer. Então, a Caixa Econômica Federal tem personalidade jurídica de direito privado. Ela tem que estar do mesmo jeito que os outros bancos privados. Ela tem que ter os mesmos direitos que os outros bancos privados. Por quê? Para dar uma concorrência mais leal entre eles. Então você vai lembrar, sociedade de economia mista e empresa pública, o direito é privado. A autarquia não vende nada. A autarquia são agências reguladoras. Eu falei, agência lá que vai regular a internet, vai regular o transporte aquático, vai regular alguma coisa, vai fazer leis, vai regular, vai fiscalizar, mas ela não está vendendo nada. Ela é uma empresa, ela não está visando lucro. Aí sim, aí ela pode ser direito público. Quando você vê qualquer coisa que visa lucro, ela tem que ser direito privado para poder concorrer de igualdade com as outras empresas privadas. Basta pensar nisso que você vai acertar a questão, tá? Então, nossa questãozinha aqui está errada. Questãozinha agora número 3. As agências executivas são uma categoria nova, apartada e autônoma de entidade da administração indireta. Aqui está falando das agências executivas. Essas agências executivas aqui, elas são as autarquias. Muito cuidado. No 2020 e 2021, a Banca Quadrinhos parou de escrever o nome autarquia. Ela começou a colocar as agências executivas, que são sinônimo de autarquias. Tá? Também que ela estiver falando disso, ela está falando da autarquia, ela vai estar falando da administração direta. Pode perguntar você também. É administração direta? Sim. Então ela está errada, que não é uma coisa nova. As autarquias já existiam na fase. Tá? Erradinha a questão. 5. A criação de quase todas as entidades da administração indireta depende de lei específica, seja ela lei ordinária ou complementar. A exceção cabe às empresas públicas, que são criadas mediante registro em cartório e junta comercial, sem necessidade de lei. Então, o que a questão falar? É fora da lei, sem necessidade da lei, ou a parte da lei? Não, tudo tem que estar dentro da lei. Vai estar errado por causa desse finalzinho. Mas vamos olhar no artigo 37. Vamos lá. Até que o artigo 37 da Constituição fala: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada, tá vendo? Só autarquia, eu já falei aqui nesse vídeo. Só autarquia pode ser criada por lei. O resto vai ser autorizado. O que autoriza a lei? A instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir sua área de atuação.
tá? Então, eles vão criar uma lei autorizando fazer uma empresa pública, depois uma outra lei falando sobre a sua área de atuação. Então, quando a questão falou, todas aqui depende de lei específica? Não. A pessoa está aqui porque depende da lei para ser criada, tá? E falou que a exceção cabe a essa empresa pública, não tem exceção, tá? Que são criadas mediante registro, não são criadas mediante registro, elas são autorizadas mediante lei, tá? Basta lembrar isso, a autarquia, você faz uma lei para criar ela. O restante, você faz uma lei autorizando a ser criada, tá? Apenas isso, e errada a questão. Está gostando desse tipo de aula? Que tal ter então um vídeo com cada tópico do seu edital cheio de questões, PDF com muitas questões para você treinar o que aprendeu no vídeo e além de tudo, a lei comentada, toda a lei do seu concurso comentada artigo por artigo, de uma maneira dinâmica, com vídeos curtinhos que você poderá ver e rever várias vezes até o dia dessa prova. Quer gabaritar na hora da prova? Quer rever toda a matéria várias vezes até o dia dessa prova? Ó, link na descrição desse vídeo. Todas as entidades criadas pela administração pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta. O que está falando a questão? Que todos os entes da administração indireta, quem são indireta? Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Todos eles têm personalidade jurídica. Sim, o que é isso? CNPJ. Ou seja, todos eles são uma empresa que tem CNPJ. Visa lucro ou não? Mas a autarquia não visa lucro. Eu falei, só regulariza as leis. Não tem lucro, mas já tem sua personalidade jurídica. A empresa pública visa lucro, que é o banco. Tem personalidade jurídica, porque se alguém processar o banco, ele é como se fosse uma pessoa jurídica que ele mesmo vai se representar, ele mesmo vai ser acusado, ele mesmo vai acusar alguém, ou seja, ele é livre, ele tem uma vida, tá? Ele tem uma vida, ele tem patrimônio próprio, tá? Então ele tem tudo próprio, então a personalidade jurídica existe em todos os entes da administração direta. Questãozinha aqui está fácil e super certa. Espero agora o próximo vídeo. Deixa na descrição aqui qual que é a próxima matéria que você quer ver aqui no canal. Eu farei um vídeo especialmente para você, tá? E qual que é o edital, qual concurso você está fazendo também, que poder olhar, tá? Boa sorte e até a próxima.